relato de hoje aconteceu com a avó da escrita Thaís. Vamos ao relato. Olá, GRP, meu nome é Thaís. E o relato que vou te contar agora aconteceu em São Miguel das Matas, na Bahia, em setembro de 1970, há mais ou menos 48 anos atrás. Aconteceu com minha avó, que se chama Maria, e meu avô, que se chamava Antônio. Minha mãe e meus tios eram pequenos nessa época. E minha avó falou que sempre ouvia falar que tinha lobisomem por aquelas bandas, mas até então nunca tinha visto nada. E naquela época as pessoas moravam em casas de taipa e palha. Esse tipo de casa sempre continha vários buracos. E na porta tinha um buraco até que meio grande, que dava para ver do lado de fora. Minha avó falou que ela tinha uma cachorra chamada Faísca, e essa cachorra tinha tido 6 filhotinhos. Minha avó disse que a Faísca dormia perto da porta, e na noite do acontecido, ela tinha dado comida à minha mãe e meus tios. Afinal, minha avó tinha 6 filhos para alimentar. E o jantar tinha sido servido cedo, pois naquela época não tinha energia elétrica, era tudo no lampião. E depois que ela terminou de dar comida para os seus filhos, a minha avó colocou eles para dormir. E minha avó e meu avô foram se deitar também, já que não tinha nada para fazer. Por volta mais ou menos da meia-noite, minha avó acordou com a cachorra latindo, mas latindo muito, desesperada. Logo ela chamou o meu avô, que acordou e falou: "O que foi, mulher?" E ela disse: "Você está escutando isso?" Ele disse: "Deve ser a cachorra que deu cria, então ela está valente e devido a isso está latindo." Aí minha avó disse: "Não, Antônio, vamos ver o que está acuando a cachorra e seus filhotes." Então eles levantaram. Quando abriram a porta, viram um enorme ser de 4 patas, com um cachorrinho na boca. Meu avô fechou a porta rapidamente e falou bem baixinho para minha avó: "Maria, pega a minha espingarda." Minha avó foi ao quarto, pegou a espingarda e entregou a espingarda ao meu avô. Então meu avô colocou a espingarda no buraco que tinha na porta e deu um tiro que acertou o animal em cheio. O animal, sendo atingido, soltou um grande uivo e saiu correndo. Meu avô queria sair correndo atrás, mas a minha avó não deixou. No dia seguinte, o cachorrinho estava morto, na beira da porta. Meu avô pegou o facão e saiu seguindo um rastro de sangue que aquele maldito animal tinha deixado pelo caminho. Meu avô seguiu o rastro até bem longe, mas quando chegou num certo local, mais à frente, o rastro de sangue desapareceu. E meu avô voltou para casa. Foi aí que minha avó falou que eles não deveriam ficar comentando que o meu avô tinha dado um tiro no lobisomem. Porque se o lobisomem descobrisse que o tiro tinha sido dado pelo meu avô, ele poderia voltar para se vingar e matar o meu avô. Hoje, meu avô é falecido, mas a minha avó é viva e ela conta que o bicho é feio e que depois disso, nunca mais ela viu nada. Ela hoje tem 74 anos e eu tenho certeza que ela não mentiria sobre uma história dessas. Bom, GRP, essa foi a história da minha família. Agradeço por contar o relato da minha família no seu canal. Boa noite e obrigada. O segundo relato de hoje foi nos enviado pela escrita Gilvânia. Vamos ao relato. Olá, GRP, meu nome é Gilvânia Gomes de Santos, sou da Paraíba, de uma cidade chamada Mamanguape. O ano eu não me recordo ao certo, mas eu sei que eu tinha de 13 para 14 anos. Na cidade, todas as mocinhas são um pouco desleixadas. Não gostam de trabalhar, não gostam de lavar a louça e as mães pegam no pé. E minha mãe sempre falava para mim: "Vânia, vai lavar a louça. Vânia, vai lavar a louça." E eu nem aí, eu só queria brincar e correr. Eu era uma Maria moleque. Uma certa noite, era entre 7h30 e 8h, esperei a minha mãe ir tomar banho para mim poder lavar a louça. Da onde eu estava, minha mãe podia me ver. Enquanto ela tomava banho, eu ia lavando. Só que de repente, quando dei por fé, eu vi uma sombra se aproximar de mim em forma de pássaro.
Era uma sombra negra enorme. Com muito medo, eu deitei dentro de uma bacia bem grande que estava próxima de mim. E fiquei repetindo freneticamente: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ai meu Deus. E a minha mãe também clamou o nome de Deus: tem misericórdia, Senhor. Do jeito que o pássaro apareceu, ele sumiu em cima de mim. Minha mãe falou que esse pássaro era para me carregar. Mas Deus foi tão grande e misericordioso que, na hora que eu e minha mãe clamamos o nome dele, ele sumiu. Anos se passaram, GRP. Hoje tenho 40 anos, mas jamais eu vou esquecer daquela experiência pavorosa. Boa noite e obrigada. O terceiro relato de hoje aconteceu com o escritor David. Vamos ao relato. Olá, GRP, meu nome é David, moro em Pernambuco. Esse fato aconteceu comigo em 2016. Eu estava com meu amigo na minha casa e era um dia meio dark, pois o céu estava cheio de nuvens escuras, parecendo que ia cair uma tempestade daquelas. Nós estávamos conversando sobre como Jesus era bom e deu a vida por nós para nos salvar. Só que a minha família é muito religiosa. Meu amigo me contou que certa vez ele estava assistindo um filme de Jesus e de repente as telas começaram a se mexer, sozinhas, como se houvesse um vento forte, mas não tinha vento nenhum. A prima do meu amigo falou que isso era o diabo tentando distrair a atenção deles do filme. Eu não acreditei muito nessa história não, GRP, pois eu nunca acreditei nessas coisas de assombração. Depois de algum tempo, meu amigo resolveu ir ao banheiro. Então, ao olhar para a cozinha, tanto ele quanto eu vimos na panela que estava do lado esquerdo o reflexo de algo que parecia ser um ser negro que estava aparentemente voando, flutuando. Eu e ele tomamos um susto daqueles. Tentei ligar a TV para espantar o medo. Depois, quando olhei para a porta, eu juro ter visto uma sombra negra passando pela porta. Logo após escutarmos uma espécie de rugido. Eu pensei que fosse alguém trabalhando do lado de fora, mas para minha surpresa, esse rugido não se repetiu. Mas eu já tinha ouvido esse som. E sei que era um som relacionado à aparição demoníaca. Fiquei paralisada de medo. Meu amigo parecia estar congelado. Então, no momento de total adrenalina, devido aos acontecimentos, o meu amigo disse que ia ir para a sala, pois estavam ocorrendo mais barulhos e o barulho vinha exatamente de lá. Então, eu com muito medo falei que ia com ele também, pois iria me sentir mal deixando ele ir sozinho. Quando chegamos na sala, de repente, eu soltei um grito mais alto da minha vida. Na hora, eu clamei por Deus. E de repente, essas coisas estranhas pararam de acontecer. E meu medo sumiu também. Deus tinha nos livrado de um mal. E agora eu pude acreditar que isso era real. Depois eu cheguei a contar para minha avó e para minha mãe. Mas elas não acreditaram. Disseram que talvez fosse coisa da nossa imaginação. E que a nossa imaginação estava nos pregando uma peça. Mas só eu e meu amigo sabemos o que vimos, o que ouvimos e sentimos naquele momento. Porque passamos por essa experiência, minha amiga GRP, eu não sei dizer. Mas que essa experiência foi assustadora e única, isso com certeza eu posso garantir a você. Boa noite e obrigada por contar o meu relato. O quarto relato de hoje é a parte final do relato da escrita Zete. Vamos ao relato. Chegando no sítio, fui recepcionada pelo homem que era funcionário de minha mãe Rosinha. Aquele que citei acima, que vinha pela manhã, cuidava dos animais do sítio e ia embora à tardezinha. O nome dele era Sr. Binho. Ele muito gentilmente se ofereceu para me ajudar com as malas, mas eu recusei sua ajuda. Ninguém além de mim tinha que saber o que eu carregava no porta-malas. Aproveitei e disse a ele que enquanto eu estivesse ali, ele deveria vir pela manhã, tratar os animais e em seguida ir embora. Seu Binho foi espantado e disse para mim: moça, minha patroa não vai gostar disso. Ela me paga muito bem para ficar aqui o dia todo. Então eu disse a ele: não se preocupe, eu já falei com a minha mãe Rosinha e ela já sabe de tudo.
isso não vai influenciar no seu salário. Você vai receber normalmente e no final da minha estadia, se você seguir minhas ordens e não me contestar, você terá uma grana extra, eu prometo. Ah, eu falei a palavra mágica. Senhor Binho disse como a senhora desejar, patroinha, e foi saindo para os seus afazeres. Entrei na casa, tirei as malas do banco de trás do carro, as armas no porta-mala, eu decidi só retirar depois que o Sr. Binho fosse embora. Não demorou muito, umas 2 horas depois, o Sr. Binho voltou e disse que já ia se retirar. Então perguntei a ele o que ele tinha dentro da carriola, pois estava coberto com encerado. E ele disse, vira e mexe, aparece um animal morto aqui no sítio, eu vou enterrar ele. Eu cobri porque não é uma cena boa para a senhorita ver. Então eu disse, levante o encerado, já vi coisas piores, meu caro amigo. O Sr. Binho obedeceu a minha ordem e levantou o encerado. Então eu pude ver o animal. Era um gato, que tinha sido morto de uma forma estranha. A barriga do gato foi aberta com algo muito afiado e o animal estava sem as vísceras. Eu disse a ele o que pode ter feito isso com esse gato. O senhor faz ideia? Foi aí que o Sr. Binho me disse, olha senhorita, não sei se a senhorita acredita nessas coisas, mas eu acho que deve ter sido um bicho que ronda essas redondezas há anos. E faz isso não só com os animais daqui do sítio da Dona Rosinha, mas também com os animais dos sítios vizinhos. Então eu perguntei, que bicho é esse? Ele disse, eu não sei não, mas se eu fosse a senhorita, eu não ficaria aqui à noite sozinha. Então eu disse, não se preocupe, eu sei me defender. Estarei preparada caso esse bicho apareça. Então o Sr. Binho pegou a carriola e seguiu sentido mato para enterrar o gato. E depois disso, foi embora. Eu fiz algo para comer e depois fui descarregar as armas que eu tinha levado. Não eram muitas. Uma com alcance de longa distância, as outras eram menores, incluindo uma Glock 17 9mm semiautomática. Após efetuar o serviço do recolhimento das armas, verifiquei a organização das mesas para uso, deixando-as prontas para serem utilizadas. Fazendo isso, resolvi dar uma volta ao redor do sítio. Existia uma mata não tão densa em volta do sítio. Peguei minha arma, selei um cavalo e saí para cavalgar. O que para mim não foi nada difícil, afinal sempre fazia isso no sítio de algum dos poucos amigos que eu fiz aonde eu resido no presente momento. Depois que dei a volta, relembrando os poucos bons momentos que tive naquelas proximidades, retornei para casa e, para o meu espanto, assim que fui me aproximando da casa, eu vi ao longe alguém próximo da varanda, sentado como se a me esperar. Ao aproximar, eu pude reconhecer aquele demônio maldito. Acreditem, era ele. Estava sentado, me olhando fixamente. Eu me recompus. Colocando as mãos para trás, engatilhei a arma que estava na minha cintura, na região das minhas costas, levemente, como se estivesse arrumando minha blusa, e deixei o cavalo se aproximar da casa. O único problema é que quanto mais o cavalo se aproximava da casa, mais nervoso ele ficava, como se estivesse com medo e receoso de continuar seguindo em frente. Então resolvi descer, puxei o cavalo até próximo da casa e deixei comendo grama. Assim que subi o primeiro degrau, o tal senhor Jerônimo se levantou. Eu disse, quem é o senhor e o que deseja aqui? Ele todo faceiro, veio logo pegando na minha mão. Sou Jerônimo, vizinho da dona desse sítio, e você? Eu que estava a observar bem o maldito, percebi que o desgraçado não mudara nada. Aos 66 anos não aparentava essa idade. Então eu disse, sou Clara, filha de Dona Rosinha, mas o senhor ainda não me respondeu em que posso ajudá-lo. Então ele disse em nada, apenas estava passando e percebi que havia gente nova no sítio. Então passei para falar um oi, afinal eu era muito amigo de seu pai e sua mãe. Por falar nisso, há tempos não vejo Dona Rosinha por aqui. Ela veio com você? Eu disse não, ela não veio comigo. Então ele disse, você está sozinha aqui? E eu sim estou, porque o senhor vê algum problema nisso?
Ele não, de forma alguma, desculpe a minha indelicadeza, é que eu costumo ficar muito sozinho. Quando vejo alguém desconhecido, eu quero logo conversar. Então eu pedi licença a ele e disse que eu não poderia conversar naquele momento e pedi que ele, por favor, se retirasse. E ele disse ok, nos vemos em outra hora. Foi um prazer. Antes de sair, eu estava pegando o cavalo para colocar ele no estábulo. E o senhor Jerônimo virou para mim e disse, Clara, né? Eu disse sim, isso. Ele disse, seu carro é bonito, por que está sem placa? Eu disse, se o senhor observar bem, vai ver que ele é novo. Peguei ele essa semana na concessionária. Ainda não emplaquei ele. Rapidamente o maldito me disse, sim, vejo sim, ainda está com os plásticos no banco. Bom, mais uma vez desculpe a minha intromissão, vou-me embora, e partiu. Eu fiquei aliviada, aquele crápula tinha ido embora. Mas ele era abusado mesmo, sabe, GRP? Fiquei com muita vontade de meter uma bala no meio dos miolos dele. Mas me controlei, eu precisava saber se ele era mesmo a fera. Então, como naquela noite a lua ia estar cheia, eu armei um plano. Guardei meu carro na garagem, coloquei uma cabra amarrada na cerca, próximo da entrada da casa. Claro que fiquei com dó do pobre animal, mas eu precisava de uma isca para atrair o maldito. Entrei na casa, tomei um banho, posicionei minha arma de longo alcance no chão, próximo da entrada da porta da sala do sítio, já que na porta, que era de madeira antiga, tinha um vão e uma passagem para a entrada do gatinho, o mesmo gatinho que o infeliz do lobisomem tinha matado. Apaguei todas as luzes, deixei apenas a do banheiro acesa e a que ficava de frente do estábulo. Claro que com a claridade da lua dava para ver muito bem o movimento do lado de fora da casa. Deu 8 horas, deu 10 horas, deu meia-noite e nada. Resolvi deitar, mas de total sobreaviso. Quando foi 3 horas da manhã, a cabra começou a berrar. Em desespero total. Eu dei um salto da cama, espiei pela janela do quarto e pude ver que algo se movimentava lentamente na escuridão. Uma forma escura se levantava e abaixava como se estivesse observando aonde estava pisando. Ora, eu pensei, é o desgraçado. Só pode ser ele. Segui sentido a sala, olhei mais uma vez pela janela e lá estava ele de frente com a pobre da cabra. E a criatura ficou em pé, em 2 patas. Então eu me abaixei, abri a portinhola bem devagar, me deitei no chão e posicionei a arma. Dali eu tinha uma boa visualização e eu nem preciso dizer que uma ótima mira. Eu podia ver bem como era aquela coisa. Meu coração, eu não nego, disparou. Me vi novamente pensando naquela cena de quando eu tinha 12 anos e avistei a fera no meio da estrada de terra. Era ele, eu tinha certeza. Aqueles olhos vermelhos eram inesquecíveis. Como ele era grande, aquilo tinha uns 2 metros de altura. Estava em 2 patas, bem na frente da pobre cabra, que tentava sair da corda. As pernas dele pareciam estar quebradas, os dentes não cabiam na boca. Nem em toda a minha história vivenciada na polícia eu tinha visto algo como aquilo. E olha que eu já vi coisas aterradoras. A fera olhou para a lua e uivou. Confesso que o meu ouvido chegou a doer. Parecia que aquilo estava engasgado, uma coisa surreal. Mirei, e quando ele ia atacar a cabra, respirei fundo e atirei. Acertei o primeiro tiro no calcanhar do animal. O segundo tiro eu acertei na coxa. E nesse momento, ele abandonou a cabra e veio em uma incrível velocidade na minha direção. Eu fiquei petrificada por instantes. Acertei mais um tiro, dessa vez no peito, e aquilo caiu no chão. Rapidamente se levantou, mas em menor velocidade agora. E eu também me levantei. Peguei uma pistola em cada mão e fiquei de frente à porta esperando ele se jogar na porta. Mas o maldito não se jogou na porta não. Ao subir a escada, começou a subir vagarosamente. Eu podia escutar sua respiração cansada
e um cheiro de enxofre terrível invadiu o ar. Ao chegar na porta, ele deu um uivo pavoroso novamente, como se estivesse com muita dor. Passou as unhas na porta e eu comecei a descarregar a arma. Só pude ouvir o maldito correndo, mata fora. Passei a noite de sobreaviso esperando que ele voltasse, mas nada. Na manhã seguinte, o seu Binho chegou para tratar os animais, como de costume, e quase teve um infarto ao ver a porta cheia de buracos de bala e arranhões profundos. Foi logo me perguntando: a senhora está bem? O que aconteceu aqui? Jesus, Maria José, o sangue de Cristo tem poder. Sabe, de arrepio, vem da cara do senhor Binho, eu tive que me controlar para não rir. Depois de tanto sufoco, nossa, eu bem mereci uma boa risada, você não acha? Então eu disse ao senhor Binho: nada não, meu caro senhor Binho, apenas recebi uma visita indesejada. E passei as mãos nas marcas de garras profundas que ficaram marcadas na porta. Seu Binho disse: a senhorita é corajosa mesmo, hein? Tem mais coragem do que eu. Mas me conta, e o animal que fez isso? O que aconteceu com ele? Então eu disse: eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Porque ou ele morreu, ou está por aí em algum hospital. Então o senhor Binho disse: ah, então a senhora já sabe que animal foi esse que fez isso, não é verdade? E eu disse: sim, sei sim. Não se preocupe, eu acho que agora ele não vai mais matar nenhum animal. E disse a ele: bom, senhor Binho, vou para a cidade. O senhor espere eu voltar para ir embora. Se eu demorar muito, então o senhor pode ir antes de anoitecer. Afinal, a noite aqui é muito perigosa. Entrei no carro e parti para a cidade, que não era assim tão grande e nem tão distante do sítio. Passei na casa de minha mãe Rosinha, mas não disse nada a ela. Olhei o jornal na seção de óbito e nada. Então disse a ela que eu precisava ir embora, pois eu tinha que comprar mantimentos. Precisava ir no mercado, me despedi e saí. Fui até o único hospital que a cidade tinha, com o distintivo em mãos, que a mim me compete. Então perguntei se algum homem baleado tinha dado entrada no hospital. Falei que eu estava investigando um caso e procurando um suspeito. Para minha sorte, a atendente, vendo o distintivo, foi logo sendo muito prestativa e disse que sim. Uma senhora tinha acionado o SAMU, pois encontrou um homem nu, baleado no terreno do seu sítio, aqui bem próximo. Elogiei o atendimento da atendente e perguntei se eu não poderia conversar com o paciente. Mas ela disse que teria que falar com o médico, pois sem a permissão do médico seria impossível que o paciente em questão falasse comigo, pois ele estava muito mal. Então, conversei com o médico, que disse que a polícia tinha ido lá já tinha recolhido dados, mas que nada tinha conseguido obter. E achava que poderia ser alguma briga em que o paciente tivesse se envolvido ou alguma desavença com alguém. Segundo o médico, o paciente não passaria dessa noite. Eu, ao perceber que o médico estava desconfiado de mim, disse a ele: bom, o senhor está falando com fulana de tal. Caso o senhor se recuse a cooperar, eu vou ter que indiciá-lo como comparsa do suposto paciente. Eu somente quero vê-lo para ter certeza que ele não é o foragido que procuro. Então, depois das minhas ameaças, o médico deixou eu ver o tal paciente. Mas, segundo ele, eu tinha que ser rápida. O paciente não estava em condições de conversa. Entrei na UTI, aonde o paciente estava. E adivinhe quem era o paciente? O próprio maldito canalha imundo do senhor Jerônimo. Todo cheio de buracos e ferimentos que as balas que o atingiram fizeram pelo seu corpo. Aquele imundo não podia ser normal mesmo. Qualquer outra pessoa já teria morrido, mas ele estava ali, lutando para sobreviver. Então, quando eu resolvi ir embora e sair, satisfeita com o que eu vira, o desgraçado abriu o olho e me disse com muita dificuldade: eu sabia que era você, Zete. Reconheci o seu cheiro. Eu fiquei petrificada. Então ele sabia quem era eu. Maldito. Eu apenas olhei para ele com um olhar de ódio e sorri dizendo a ele: te vejo no inferno, maldito. Os aparelhos começaram a apitar. O coração dele parecia que ia sair pela boca.
Deve ser assim uma parada cardíaca. O coração pula do peito. Me senti realizada. Fui saindo e ao descer ao térreo do hospital, encontrei o médico no meio do caminho. Ele estava saindo para ir embora. Os plantões tinham sido trocados. E disse a ele: doutor, o senhor estava certo. Esse paciente não é a pessoa que eu estava procurando. Eu agradeço ao senhor por cooperar com a lei. Nos despedimos e saí do hospital. Voltei ao sítio e no dia seguinte recebi a notícia através do Sr. Binho que o Sr. Jerônimo tinha morrido. Então, o Sr. Binho me pediu para ir embora mais cedo, pois ele queria ir no enterro. Eu disse que sim, tudo bem, ele poderia ir. Dei uma boa soma de dinheiro a ele para que ele pudesse comprar uma outra porta de maneira bem bonita e resistente e colocar no lugar daquela que estava toda furada. E o dinheiro que sobrasse, ele podia ficar para ele. Ele, muito feliz, foi logo me agradecendo. Peguei minhas coisas e fui para casa de minha mãe Rosinha na cidade. A essa altura, ela já estava sabendo do falecimento do Sr. Jerônimo. E quando cheguei em sua casa, ela me disse: Zete, minha filha, você teve alguma coisa a ver com isso? E expliquei a história toda a ela. E disse que era ele ou era eu. E que eu não tive escolha. E disse a ela que agora ele não ia mais atazanar a vida de ninguém. Só do demônio do inferno. Minha mãe Rosinha se calou. Passei mais 2 dias ali, GRP, e fui embora. Fiquei sabendo através de minha mãe Rosinha que a pessoa que chamou o SAMU ao ver o Sr. Jerônimo pelado e baleado em seu quintal no sítio era nada mais e nada menos que a minha mãe biológica, Ana. O demônio foi pedir socorro bem no quintal da casa dela. Sinceramente, eu não acho isso uma mera coincidência não, GRP. Aquele maldito tramava alguma coisa. O que? Eu não saberei dizer a você. Também não me importo. Hoje, se passado 1 ano e 6 meses da minha vitória, me sinto outra pessoa. Minha alma, minha mente, meu coração estão em paz. Jamais ele vai fazer isso com nenhuma criança novamente. Agora ele está morto. Também não me importa se tem pessoas que não vão acreditar na minha história. Eu apenas queria desabafar. Colocar para fora a triste história que aconteceu comigo no passado e a minha vitória que eu conquistei no presente momento. Agradeço a você por me ouvir e relatar a minha história no seu canal. Aliás, parabéns pelo sucesso. Um forte abraço a você, boa noite e obrigada, Zete. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa maratona de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Eu quero agradecer aos inscritos David, Zete, Thaís e Gilvânia, que muito gentilmente nos enviaram suas histórias. A vocês, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um trava beijos caloroso.
a cada um de vocês e até a próxima história!